Graça e paz aos meus irmãos do Grupo Adventistas do Sétimo Dia, corrente de oração, unidos em oração de todos os lugares que nos ouvem. Bendito seja Deus. Por mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nos acompanhe no dia de hoje com o estudo da tua palavra e que o teu Espírito Santo seja o nosso professor. Em nome de Jesus. Queridos, hoje nós começamos um novo tema. Quando sucederão estas coisas? Essas foram as perguntas que os discípulos fizessem e isso constitui o nosso verso de hoje, que está em Mateus 24:3, que diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Disse-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Em particular, não é verdade? Não é uma coisa que a gente fala para qualquer pessoa. Então, Mateus 24 foi pregado para discípulos. E olha bem o que Jesus disse, ó. Os discípulos interrogaram a Cristo acerca de sua volta. As palavras de Cristo em São Mateus 24:2 foram proferidas aos ouvidos de grande número de pessoas. Mas quando ele se achava só, assentado sobre o Monte das Oliveiras, Pedro, João, Tiago e André foram ter com ele. Dize-nos, perguntaram, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus não respondeu aos discípulos falando em separado da destruição de Jerusalém do grande dia de sua vinda. Misturou a destruição dos dois acontecimentos. Houvesse desenrolado perante os discípulos eventos futuros, segundo ele os via, e não o teria podido suportar a esse espetáculo. Por misericórdia, com eles, Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando os discípulos a procurar por si mesmo a sua significação. Então, essa é uma profecia de cumprimento duplo. Em partes, cumpriu-se lá em Jerusalém e outro está para nós agora no tempo do fim, né? Agora, olha bem o que diz aqui. Muitos que têm chamado adventista têm marcado o tempo. Repetidamente marcam uma data para a vinda de Cristo e repetidos fracassos têm sido o resultado. O tempo exato de sua vinda, o nosso Senhor, diz a Bíblia, acha-se além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos que ministram aos que hão de ser herdeiros da salvação, não sabe o dia nem a hora. E o próprio Cristo, na sua condição humana, ele disse, nem o Filho sabe nem o dia nem a hora. Não é verdade? Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Foi o próprio Jesus que falou em Mateus 24:36. Não devemos saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo, porque Deus não nos deu este conhecimento, porque se o fizesse, não faríamos correto uso dele. Desse conhecimento resultaria um estado de coisas entre o nosso povo que retardaria consideravelmente a obra de Deus no sentido de preparar o povo, um povo para permanecer em pé no grande dia que está por vir. Não devemos viver em excitação quanto ao tempo. Não sereis capazes de dizer que ele virá dentro de 1 ou 2 ou 5 ou 10 anos. Agora, o fato de nós não sabermos o dia e a hora, isso também não nos dá a liberdade de não sabermos a proximidade, não é verdade? Diz que nós temos obrigação de saber a proximidade porque os sinais estão aí. Então, olha bem, o que nós precisamos nos preocupar é em estar prontos, não é? Que Deus nos abençoe hoje e nos dê graça para estar preparados para irmos viver com Jesus eternamente. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nos acompanha no dia de hoje e nos dê graça, nos dê preparo suficiente para estar com o Senhor por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.